Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula de Teontologia do nosso curso intensivo básico em Teologia. E hoje vamos falar sobre os atributos naturais de Deus. Na aula passada vimos como Deus é transcendente e imanente, ou seja, Deus é maior do que todas as coisas, mas mesmo assim Ele está presente e atuante no mundo. Então é importante a gente sempre lembrar isso. E observando que esse Deus ele está presente e atuando, nós temos que entender algumas características naturais dele. Coisas que fazem parte dele. Quando nós falamos em características naturais de Deus, atributos naturais dele, nós falamos em naturais porque nós dividimos os atributos de Deus em dois. Os atributos naturais, que são da natureza de Deus, que são atributos que entendemos como essência divina, e nós temos os atributos morais de Deus, que são atributos que fazem parte, sim, de Deus, mas tem um relacionamento mais em como Deus se relaciona com o homem, em como Deus espera que o homem seja. Então, os atributos naturais de Deus são características básicas da essência divina que nós não conseguimos desvincular da imagem de Deus. O primeiro delas é a espiritualidade. Deus é espírito. Deus não tem um corpo físico. E como espírito, João 4:24 deixa claro, ele procura adoradores que o adorem em espírito. Então é importante a gente entender isso, que como espírito, Deus ele é invisível. Ninguém pode ver a Deus. Quando a gente vê ali Moisés, que via Deus face a face, Elias, que viu as costas de Deus, eles não viram fisicamente essas coisas, porque elas não existem, mas eles viram a glória de Deus. De uma forma não completa, porque não seriam capazes, mas de uma forma máxima que o ser humano seria capaz de ver. Então, todas as vezes que na Bíblia há alguma relação de Deus com o corpo humano, então, acaso não estão os braços de Deus esticados, ou por acaso Deus tampa os ouvidos, todos esses textos, eles são uma forma de que o autor conseguisse explicar o relacionamento de Deus com o homem. Então, era necessário que o homem entendesse qual era o sentimento de Deus para com ele. Então, Deus não está de ouvido tampado para você, Ele está te ouvindo. Não é que Deus tenha ouvido, mas a ideia é que Deus está te ouvindo. Então, os autores bíblicos eles precisavam dar um jeitinho das pessoas entenderem a mensagem. Mas Deus ele é espírito. E por isso Ele não tem essas limitações físicas que a gente tem. E da mesma forma de como Deus é espírito, não há uma forma para Ele, é que não se pode representá-lo na madeira, em barro, como as imagens. Não pode, não tem como representar Deus, porque Ele é espírito. Outro atributo de Deus é a independência. Deus ele é independente do homem. Deus não tem a necessidade do homem. Deus criou o homem, ok, mas Ele não criou o homem porque Ele precisa do homem. Deus se relaciona na Trindade muito antes de tudo. Jesus falou que o Pai me amava muito antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a Trindade se relaciona, a Trindade se ama muito antes do homem existir. Deus, ele é autoexistente, ele existe por si só. Ele existe sozinho, ele não é igual a nós que ganhamos vida através de nossas mães e envelhecemos para a morte. Não, ele existe por ele mesmo e ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Então não há ali dependência. Deus não depende de nada. Ele é autodependente. Ele é independente da sua criação. Deus tem personalidade. Quando a gente fala sobre personalidade, a gente fala de duas coisas. Primeiro, algo que já falamos algumas vezes aqui, que é o ser pessoal. Ele se relaciona de forma pessoal com cada um de nós. E o segundo é a personalidade como nós temos personalidade. Deus tem uma personalidade.
Essa personalidade não o faz menos Deus e mais humano, pelo contrário. São características, as propriedades fundamentais dessa personalidade são a autoconsciência, a autodeterminação e a consciência moral. Então Deus tem essas três coisas, ou seja, a autoconsciência. Deus tem conhecimento de si mesmo. Interessante, né? Deus tem conhecimento de si mesmo como realidade distinta de todo mais. Deus não depende de nada. Ele é autoconsciente. Nós precisamos do nosso mundo, das nossas limitações para existir. Deus não. Então ele é autoconsciente. Ele tem a autodeterminação. Então ele é capaz de dirigir-se e realizar as suas ações conforme a sua vontade. O que o ser humano muitas vezes não é. Nós temos limitações quanto a isso. E Deus tem consciência moral, que é saber o que é certo e errado. Deus tem essa consciência. A nossa consciência moral vem da de Deus. Nós sabemos o que é certo e errado, herdamos isso de Deus. Então Deus tem a consciência moral. Esses três atributos fazem com que ele tenha personalidade. É uma das características de Deus. Ok? A próxima é a imutabilidade. Deus não muda. E é muito diferente imutabilidade para imobilidade. Como se Deus não se movesse. Deus se move. Ele age, ele continua agindo e ele vai sempre agir. Mas ele não muda. Então, mesmo que às vezes pareça que as ações de Deus são diferentes do que eram, não é porque ele mudou, mas é porque nós não entendemos essas ações. Quando a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, fala Deus se arrependeu e fez outra coisa. A palavra arrependimento ali no hebraico era diferente do arrependimento nosso no português. Nós temos, quando falamos de arrependimento, nós colocamos um peso moral naquilo, um peso de consciência, no sentido de que se arrependa dos seus pecados, pare de realizar seus pecados, eles estavam errados, se arrependa disso e agora tome uma nova atitude. Mas quando a Bíblia fala sobre Deus, sobre arrependeu-se, não está querendo dizer que as atitudes de Deus estavam erradas e agora ele vai tomar uma nova rumo. Não, simplesmente que ele mudou de atitude. Não tem a parte moral da consciência, somente da ação. Então Deus passa a realizar outra coisa. Deus criou o homem, estava indo tudo bem, o homem caiu, Deus se arrependeu e mudou a atitude com o homem. Não é que Deus se arrependeu que ele não deveria ter criado o homem, mas sim que Deus, a partir daquele momento, agiria de forma diferente, porque o homem não tinha mais direito do relacionamento com Deus. Então é muito importante a gente perceber isso. Deus não muda. O caráter dele, a moral dele é a mesma, sempre foi e sempre vai ser. O próximo é a onipresença. Onipresença é que Deus está em todos os lugares. Deus tem capacidade de estar aqui, comigo, agora, aí, com os irmãos assistindo a aula, ele está em todos os lugares. A outra é a onisciência. Deus está ciente de todas as coisas, ele tem o conhecimento de todas as coisas. Porque todo mundo veio dele, partiu dele, então ele sabe de todas as coisas. E a onipotência. Deus é todo poderoso. Não há nada nesse mundo que seja mais poderoso que Deus. Vimos isso na transcendência. E por último, a unidade. Deus é um só. Temos que bater nesse ponto. Temos que defender isso. Nós acreditamos em um Deus dentro da Trindade, mas um Deus. Um Deus único, poderoso e soberano. Legal? Esses foram os atributos naturais de Deus, certo? Iremos ver na próxima aula os atributos morais. Grande abraço!